um chamado. Gênesis capítulo 1, verso 1, fala assim a palavra de Deus: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Então olha só, esse princípio que está aqui em Gênesis 1:1 é o versículo 2 de João capítulo 1, tá? Então esse aqui é o princípio da criação. Lembrando que em João 1:1 é o princípio absoluto, e entre o versículo 1 e o versículo 2 de João tem um período de tempo aí no qual nós não conseguimos determinar, tá? Então está falando aqui que no princípio da criação Deus criou os céus e a terra. Então no versículo 1 ele está falando de uma forma assim geral, é uma forma que abrange tudo. Deus ele criou os céus e a terra. E a partir do versículo 2 Deus ele começa a detalhar como que foi feito isso, como que foi essa criação. Então ele começa a nos dar detalhes dessas etapas. Amém? Então agora eu gostaria que vocês entendessem o seguinte. Olha só, nós falamos do trono de Deus, né, nas aulas anteriores, que tem o Monte Sião, em cima do Monte Sião tem o trono de Deus, a plataforma do qual tem o trono de Deus, né, com um arco em cima, com um arco celeste em cima, tem os querubins embaixo, né, desse trono. Embaixo ainda tem o Éden, original, né? O Éden celestial, o Éden original. E aqui tem o Monte Sião, o Éden celestial ou o Éden original, o trono de Deus aqui em cima, né? Trono. Aqui foi onde Lúcifer ele se rebelou. E nós falamos também que debaixo do trono de Deus tem um rio, que ele é conhecido como o Rio da Vida, no qual ele desce por esse trono inteirinho. E embaixo aqui desse monte, aqui por baixo, tem... Isso aqui ele era tudo água. Isso aqui era tudo água, tá? Vou apagar aqui. Fazer em azul. E aqui tudo água, tudo água, tá? Tudo água. Então essas aqui são as águas que provêm do trono de Deus, as águas eternas, tá? Então isso aqui é tudo água, tá? E fala aqui na verdade, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Por quê? Porque isso daqui, ele era um abismo profundo, tá? Então havia trevas aqui nesse lugar. O que é trevas? A ausência de luz, tá? Havia trevas sobre a face do abismo. Porém, o Espírito de Deus, aqui ainda está falando que o Espírito de Deus, ele se movia
sobre a face das águas. Então a terra, aqui nesse momento, a terra era algo sem forma, tá? Vou desenhar ela mais para baixo um pouco. A terra, ela era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus, ele se movia aqui sobre a face das águas. Então a terra, ela foi formada dentro, né, dessas águas, e ela sem forma e vazia é como se ela fosse uma bola de lama. Ela não tinha uma forma distinta, tá? Ela é como se fosse uma bola de lama aqui, tá? Um minutinho só, por gentileza. E aí, dando continuidade aqui, olha só que bacana. Então aqui nós vemos no verso 1, tá? Aqui a gente já está em Gênesis, tá, irmãos? Então aqui, em Gênesis 1, no verso 1, fala que no princípio criou Deus. Criou Deus. Então, nós vemos aqui a figura do Pai, né? E nós vemos também que no versículo 2 fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então em Gênesis 1, 2 nós vemos aqui a presença do Espírito Santo. Amém? Que esse Espírito Santo, ele se movia sobre a face das águas, tá? Então, o Espírito Santo aqui, ele está fazendo tipo um papel de uma incubação, né? De uma incubação. Ele está aqui gerando a terra, na verdade, como se isso fosse o ventre de uma mulher, né? Onde tem as águas, né? Que seriam águas do parto. O Espírito Santo, ele está ali gerando, né? Ele já está trabalhando na terra ali desde de eternidade, né? E olha só que bacana, no versículo 3 fala assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Amém? Então fala assim, e disse Deus, haja luz. Por quê? Porque aqui nesse abismo havia trevas. E Deus, ele não trabalha em trevas. Para ele trabalhar, para ele começar a fazer a sua obra, tem que haver luz. E ele fala assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí eu pergunto para vocês assim, que luz que era essa? Né? Mas por que eu faço essa pergunta? Porque olha só, fala assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. E fala assim, e viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre luz e trevas. Então Deus separando luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e a trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Então no primeiro dia, né, disse Deus, haja luz, e houve luz. E depois fez a separação entre luz e trevas. E essa foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Ou seja, essa luz apareceu no primeiro dia da criação. Mas nós podemos ver aqui que no versículo 14 fala assim, ó, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite, e sejam ele para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão do céu, para alumiar a terra, e assim foi. 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus
os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o dia quarto. Então olha só, o sol e a lua, as estrelas, os astros, como nós conhecemos, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, só foi feito no quarto dia. Porém, no primeiro dia da criação, apareceu uma luz aqui. E eu vou desenhar essa luz aqui como se ela fosse aqui, ó, por exemplo, uma lâmpada, tá? Então, aqui como se fosse uma lâmpada. E essa luz, ela brilhou aqui, tá? No primeiro dia. E ela iluminou isso aqui. Então, essa luz aqui é uma lâmpada. Ela apareceu aqui no primeiro dia. Se essa luz aqui, se o sol e a lua, eles foram criados só no quarto dia, e essa luz, ela apareceu aqui desde o primeiro dia, de onde que provém essa luz? Essa é a minha pergunta. Da onde que provém essa luz? O que é essa luz? Da onde que ela veio para poder iluminar? Já que Deus ele não poderia trabalhar em trevas, tá? Então é isso que nós vamos ver agora, tá? Um minutinho só. Primeiro, eu gostaria de observar, antes da gente já começar a falar dessa luz, fala assim, ó: e disse Deus, haja luz. Então Deus aqui, ele usou a sua palavra para poder, na verdade aqui, começar a criação. Então nós vemos aqui que tudo que Deus criou foi através da sua palavra, tá? Então Deus aqui, ele cria as coisas através da sua palavra, tá? E que palavra que é que ele usa aí? Ele usa o haja. Haja. A gente vai ver que ele usa o haja aqui em todos os outros versículos, né, seguintes. E essa palavra que se manifesta aqui, né, esse haja, é o verbo. E o verbo, desde quando nós estudamos, né, ainda há pouco, esse verbo, ele está em João, capítulo 1, né, do versículo 1 até... Ele se manifesta aí falando até o 5, né? Que esse verbo, ele era quem? De acordo com João 1,14, que nós vimos, e João também, no versículo 1,14 e no 18 também, nós vimos aí que esse verbo, na verdade, ele era Cristo. Certo? Nós já estudamos que ele era Cristo. Então nós conseguimos ver aqui ainda, então, no versículo de número 3, Gênesis 1:3, a presença de Jesus aqui na criação também. Igual nós lemos nos versículos anteriores aí. Então nós já conseguimos ver que lá na criação do Gênesis, igual foi descrito lá em João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele era Deus, então ele estava no princípio com Deus, aqui no princípio da criação de Gênesis, ele estava junto com Deus, tá? Então aqui nós vemos já a figura do Pai, a figura do Filho e do Espírito Santo. Então Deus, na sua divindade, na sua tricotomia, ele estava se manifestando aqui na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, do Filho e do Espírito Santo,
desde a criação. Amém, irmãos? E se a gente poder ver aqui, no caso, esse verbo, ó, se a gente olhar aqui no versículo de número 6, fala assim: e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, né? No versículo de número 7, no versículo de número 9, fala assim: e disse Deus, ajuntem-se as águas. Aí ele está usando o verbo ajuntar, né? No versículo de número 11, e disse Deus, produz a terra a erva verde. O poder da palavra de Deus com o verbo produzir, né? E assim vai, tá? Então nós vamos ver aqui o verbo, né, atuando desde o princípio, o verbo que é a palavra, que é o próprio Cristo, desde o princípio na criação com o Pai. Agora vamos se atentar aí de novo, né? Eu gostaria de falar com vocês dessa luz. Já que não foi o Sol e a Lua, que não era o Sol e a Lua, quem que era então? O que era essa luz aqui? Né? Eu quero que vocês imaginem o seguinte: antes de Deus criar os luminares, ele precisava preparar algumas coisas antes. E para ele fazer isso, ele teve que usar uma luz temporária. Essa luz, ela iria iluminar aqui durante a criação, até o momento em que Deus criasse o Sol e ele criasse também a Lua, um para governar o dia e outro para governar a noite. Depois que esses dois astros, os maiores, o maior e o menor, tivesse já no local determinado, essa luz aqui, ela não precisaria iluminar mais, né? Isso por enquanto, tá? Não precisaria iluminar mais. É como se a gente imaginasse uma construção, uma construção, né, que ela está sendo feita, levanta as paredes ali, coloca a laje, e para você começar a dar o acabamento dentro desses cômodos, quando ainda não tem a luz ligada, a fiação toda não está passada, o que faz? Você coloca ali um pendente, um bico de luz ali, né, os pedreiros colocam para poder trabalhar. Então essa luz é mais ou menos isso, ela está funcionando aqui como uma luz temporária, né, até Deus criar os grandes luminares aí. Eu já vou falar para vocês aqui antecipadamente dele se manifestar no verbo, na palavra, mas essa luz aqui é o próprio Cristo. Tá? Se nós olharmos, eu queria mostrar para vocês que em Apocalipse, capítulo 22, o último livro, o último capítulo da Bíblia, né? Apocalipse, capítulo 22, está falando aqui da cidade, tá? Da Nova Jerusalém. Então, João está descrevendo a cidade, falando que tem uma praça no meio dela, falando da árvore da vida, que dá 12 frutos, um para cada mês do ano, falando das suas folhas, né, que vão servir como remédio, né, para as nações. E está falando também, no versículo 5, fala assim: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Então olha só, a cidade, a Nova Jerusalém, o céu no qual nós vamos habitar, ela não precisa de luz. Por quê? Porque o próprio Deus, ele é a lâmpada, é ele que ilumina. E essa lâmpada é a mesma que se manifestou no princípio de Gênesis, para iluminar aqui, né, o abismo, né, para fazer a separação aqui das trevas, para que Deus pudesse trabalhar na criação da terra. O versículo 21, o capítulo 21, um capítulo antes aqui, desse que nós acabamos de ler, no versículo de número 23, falando, né, da Nova Jerusalém. Irmãos, porque vai acontecer o seguinte, vou deixar esse quadro aqui, eu
vou pegar um quadro auxiliar aqui, só para explicar um negócio para vocês, com licença. Falar aqui um pouquinho de escatologia. Depois que a igreja for arrebatada, o que vai acontecer? A igreja vai ser arrebatada e vai começar um período de 7 anos, que é conhecido como tribulação. Esse período da tribulação Deus, ele vai tratar com o remanescente de Israel, que vai estar aqui, né? E ele tratando com esse remanescente de Israel, ele também, Jesus, irmãos, ele pagou o preço não só pela minha vida e pela sua vida, mas ele pagou também o preço pelo resgate da terra. Porque a terra, quando o homem pecou no Éden, a terra ela foi subjugada. O livro de Romanos fala que a terra ela geme com dores de parto. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus havia preparado para ela não conseguiu nascer, frutificar. Então tem ainda, né, a mãe natureza, né, igual a gente conhece aí, fala, a mãe natureza, ela ainda está com dores de parto. Por quê? Porque não nasceu todo tipo de árvore que foi projetado por Deus, não se manifestou, mas tudo isso foi entregue e subjugado pelo diabo. Então Deus ele vai restaurar a terra também, porque a terra ela foi prometida para os judeus. Nós, igreja, nós vamos morar na Nova Jerusalém, mas a terra ela foi prometida para os judeus, né, para aquele povo. Então assim, vai ter vida na terra, não vai ser extinto, não vai acabar nada. Porém, nesse período, Deus ele vai purificar a terra de terça em terça parte, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, mostrar as passagens, só para os irmãos entenderem. Vai purificar a terra de terça em terça parte. E todos esses continentes que estão separados hoje, eles vão se juntar, vão se transformar num único bloco. E transformando num único bloco, a Nova Jerusalém, que é a cidade, que é o céu, como a gente conhece, ela vai assumir uma posição e ela vai ficar em cima da terra. E quando ela chegar nessa posição, que é as regiões celestes, que é o local que Deus desejou para a sua habitação, que ela vai ficar em cima da terra, ali o sol e a lua, eles vão se apagar. Não vai existir mais sol e mais lua. E não vai existir mais noite, só vai haver dia. Por quê? Porque a cidade, aqui ó, que eu gostaria de mostrar para vocês, a cidade, a Nova Jerusalém, ela vai estar sobre a terra. A terra ela vai se transformar num único bloco. Então as águas vão estar todo de um lado e a terra vai se transformar num único bloco de novo. E a cidade, com o sol e a lua se apagando, essa cidade que vai iluminar toda a terra, tá? A Nova Jerusalém. E aonde que está escrito isso na Bíblia? Em Apocalipse, capítulo 21, o versículo de número 23, fala assim: e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro, Jesus, é a sua lâmpada. Olha aí aqui, Jesus, ele é a lâmpada, é ele que vai iluminar a cidade. E a luz de Deus, ela é tão grande, a luz de Jesus ela é tão grande, que vai iluminar toda a terra também. E o verso 24 fala assim: e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. Amém? Então, o que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte: que a cidade ela vai fazer o papel que o sol faz hoje.
aqui para a terra. E o Cordeiro que habita lá dentro, que é o Cristo, que é Jesus, ele que é a lâmpada. Então lá no Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, aqui quando fala assim, disse Deus, haja luz e houve luz, quem estava manifestando aqui era o Cristo. Amém? Deixa eu voltar lá para Gênesis. E olha só, então a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é poderosa demais. Se nós pudermos olhar aqui em 2 Coríntios, agora eu vou dar algumas referências aqui bacanas sobre esse assunto, sobre a palavra de Deus, né, e essas coisas. Então aqui em 2 Coríntios capítulo 4, olha só, Novo Testamento, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 6. É uma referência daqui, ó, do Gênesis. Fala assim: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, tá? Então estou falando desse momento aqui. Nas trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então estou falando aqui que quando resplandeu a luz, que na verdade foi a glória de Deus que estava resplandecendo aqui, era na verdade a face de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é o brilho da glória de Deus. Nós já lemos isso em Hebreus, mas vamos ler de novo, lá em Hebreus capítulo 1. Fala que ele é o resplendor, ele é o brilho da glória de Deus. Então quando nós olhamos para Deus que tem aquele brilho ali, aquela luz, é proveniente de Jesus. Então Hebreus capítulo 1, finalzinho da Bíblia. Versículo 3, tá? Fala assim: o qual sendo o resplendor da sua glória, olha só, falando de Jesus aqui, tá? O qual sendo o resplendor da sua glória, então ele é o resplendor da glória de Deus, ele é o brilho, né? Ele é aquilo, é o brilho da glória de Deus. Esse é Jesus, o Filho, a lâmpada, a palavra, o verbo, o haja, né? Esse daqui é o Cristo, tá? Se manifestando. Então nós vimos aí 2 Coríntios 4:6, tem uma referência bacana também em Isaías. Se você puder abrir a palavra do Senhor em Isaías. Capítulo 60, Isaías 60, o versículo de número 19, Isaías 60, 19, fala assim: nunca mais se servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Amém? Então aqui Isaías, esse profeta, ele existiu cerca de 700 anos antes da vinda de Jesus. E aqui ele já estava profetizando algo que vai acontecer lá na frente, né? Olha só que versículo bacana, vou ler de novo. Nunca mais servirá o sol para a luz do dia, e nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Amém? Amém. Então é isso daí, né? Falando essa questão aí do brilho, né? Dele como a luz. Agora eu gostaria de que nós nos atentássemos um pouco para a questão aí da palavra de Deus, do poder da palavra de Deus.
desse haja, desse verbo, né? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, Novo Testamento, de novo, o livro de Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 3. Fala assim, ó, questão da palavra de Deus. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha só, então pela fé, eu e você, nós entendemos e cremos que pelo poder da palavra de Deus, o mundo, né, os mundos, o planeta, os astros, tudo aquilo que nós conseguimos ver, ou mesmo aquilo que os nossos olhos nunca viu, foi criado, né, pelo poder da palavra de Deus. Outra referência bacana é os Salmos de número 33. Se a gente pegar os Salmos, abre aí no meio da Bíblia, você vai sair do livro dos Salmos, procura aí o capítulo de número 33. A gente vai ler aí o versículo do 6 ao 9. Olha só. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Olha só que maravilhoso, olha só quão poderoso é a palavra de Deus, quão poderoso é o verbo de Deus, amém? Quão poderoso é o Cristo, quão poderoso é Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Outro versículo bacana sobre esse texto aí também deixa eu ver aqui, 2 Pedro. Só deixa eu confirmar, irmãos. Segunda Pedro 3,5 fala assim: e eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra. Amém? Então pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra. Os Salmos 29, 3, se você puder abrir lá em Salmos 29, 3. Então aqui eu estou dando várias referências para vocês, falando aí do poder da palavra de Deus, tá? Salmos 29, 3 fala assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, ó Deus o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas. Olha aqui na verdade está falando, né, das águas do trono, né, que a gente estava falando. Então a voz do Senhor, o trono dele está sobre muitas águas, essas águas que a gente está falando assim, aqui, tá? Verso 4: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, ele faz saltar como a um bezerro ao Líbano e Sirom, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa labaredas do fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz parir as servas e desnudas as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. Amém? Então essas passagens que nós vimos aqui, né, é a respeito aí do poder da palavra de Deus. Amém? O poder desse Cristo, desse Jesus maravilhoso que criou os céus e a terra,
juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito Santo. Esses três estavam desde a criação aqui de Gênesis. E para continuar, voltando lá para Gênesis, né, capítulo 1, para continuar aqui o nosso estudo, né, que agora que nós já vimos aqui no versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz, e nós acabamos de ver aqui que na verdade essa luz era que o haja, né, na verdade também o poder da palavra de Deus era Jesus se manifestando, porque tudo acontece da seguinte forma: a vontade do Pai é feita por intermédio do Filho pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então olha só, a vontade do Pai executada por intermédio do Filho pelo poder do Espírito Santo. Amém? Foi assim na criação e foi assim quando ele se manifestou ao mundo também para executar o plano de salvação. Vou repetir mais uma vez. A vontade do Pai é feita através do Filho pelo poder do Espírito Santo. Amém? Agora, eu vou apagar aqui os detalhes. Eu vou apagar aqui essas referências, que aqui vai surgir um detalhe agora aqui na continuação do nosso estudo. Vou precisar um pouquinho de mais espaço para poder explicar isso aqui. Eu vou diminuir aqui o tamanho da nossa lâmpada, tá? Que é Jesus. Então aqui a nossa lâmpada, ela aparece aqui, né? A luz, ela aparece aqui no abismo, né? O resplendor da glória de Deus iluminando, né? Tudo isso aqui, ele vem iluminando, tá? Porque no abismo havia trevas, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas, e chamou a luz dias, e a treva chamou noite. Foi a tarde e a manhã do dia primeiro. No versículo de número 6, fala assim, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então olha só. Então aqui no meio dessas águas aqui, dessas águas do trono, Deus ele fez uma expansão. Eu estou usando aqui a Bíblia, a revista, a versão Almeida, revista e corrigida, mas na revista e atualizada, na Almeida revista atualizada, fala assim, e haja um firmamento, ou seja, uma expansão, um firmamento. O que Deus faz? Aqui no meio dessas águas, Ele cria uma separação. Ele cria aqui, ó, um firmamento, né? Ele cria aqui um firmamento, ou seja, ele é como se no meio aqui dessas águas, né? Se a gente imaginar isso aqui, imagina assim como sendo um aquário, e aqui no meio está essa bola de lama no meio, e o que ele faz? É como se ele colocasse uma bola de vidro aqui dentro, e essa terra ela fica no meio dessa bola de vidro, então ele separa, né? Ele faz separação, e aqui não tem mais essas águas aqui, ó. Ele cria um firmamento, ele cria uma expansão no meio das águas, tá? E tudo isso daqui é sustentado de acordo com o que nós vimos aí na Bíblia. Tudo isso é sustentado pelo poder da palavra de Deus. Olha só, verso 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Ou seja, que águas que seriam essas?
água doce da água salgada, então haja separação entre águas e águas. Versículo 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, ou seja, das águas que estavam aqui dentro, né, na terra, que ainda que estava em forma de lama. Ele fez separação dessas águas que estavam debaixo dessa expansão, tá? Então aqui as águas debaixo da expansão, e fala também e das águas que estavam sobre a expansão, das águas que estavam sobre a expansão e das águas que estavam debaixo da expansão. Ele separou, né, essas águas. É isso que está falando assim. E foi assim. E fala aqui, e chamou Deus a expansão ou ao firmamento, tá? Então isso daqui a Bíblia chama de expansão ou firmamento, tá? Então fala assim, e Deus chamou essa expansão ou firmamento céus. Olha só que bacana, céus, tá? Ou seja, tudo isso aqui que nós conhecemos é o universo. O universo do qual o homem ele estuda, o universo do qual o homem ele pesquisa há muito tempo. Tudo isso aqui é o universo, essa expansão, tá? E fala assim a Bíblia, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. Aí no verso 9 fala assim, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca. Então aqui ele começa agora a transformar essa bola de lama. Então primeiro, para Deus trabalhar, primeiro, Deus ele não trabalha em trevas, então ele precisa de luz. Então o Filho se manifesta, porque ele é a lâmpada, né, que alumia. Então ele se manifesta, e pelo poder ainda, além dele ser luz, ele é o verbo, ele começa a criar todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele cria aqui o firmamento, e nesse firmamento, agora a terra precisa ser trabalhada, ou seja, para Deus trabalhar, ele precisa de um espaço também. Deus ele começa a organizar as coisas, porque ele não trabalha no meio da bagunça. Deus ele é um Deus organizado. Esse Deus ao qual nós servimos, ele é um Deus organizado. Então aqui ele arruma um espaço para ele poder trabalhar nessa terra, tá? E fala que ele falou para que nessa terra, né? Para que nessa terra aqui que ele está formando, as águas, né, se juntassem em um lugar e aparecesse a porção seca, porque até então a terra ela era um único bloco, né? Igual ela vai tornar a ser novamente, né? Mais para frente, ela era um único bloco. Verso 9: e disse Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Então aqui ele chamou terra, e as águas ele chamou mares, tá? E disse Deus, agora aqui ele começa a trabalhar. Então depois que Deus ele criou a luz, ele reservou um espaço para poder trabalhar, né? Aí o que ele começa? Ele começa a falar para produzir, né? Para a terra começar a produzir. Mas antes de falar dessa terra produzir, eu quero mostrar para vocês, provar para vocês na Bíblia que esse firmamento, que existem as águas que estão em cima do firmamento, né? E que Deus está sobre essas águas aí, tudo, né? E esse firmamento, ele é como se ele fosse uma bola de vidro, na verdade como um espelho. Ele funciona como um espelho. Por quê? Para que nós não pudéssemos ver o trono de Deus. Então, esse firmamento aqui, ele é todo espelhado por dentro. Graças a paz, irmãos, dando continuidade na nossa videoaula. Eu tive um problema na gravação no final dessa aula, então eu estou regravando agora, tá?
Então, como eu estava falando, o firmamento, ele é como um espelho pelo lado de dentro, para que nós daqui da terra não pudéssemos ver a glória de Deus. Então, como eu comecei a falar, eu gostaria que vocês imaginassem o seguinte: imagine uma sala bem grande, e no final dessa sala você tem uma parede toda espelhada, toda revestida de espelho. Quando você olha para essa parede, que tem um espelho no fundo, aparenta que aquela sala ela tem o dobro do tamanho, porque o reflexo dela, todo o tamanho que ela tem, fica refletido no espelho. Então parece que ela tem o dobro do tamanho. E é assim também no universo. O universo tem alguns cientistas que acreditam que ele é finito, outros que ele é finito. E o que nós aprendemos aqui, na verdade? Que o universo ele é finito, ele tem um tamanho. E aonde que termina esse universo? No firmamento. Amém? Então esse universo ele termina no firmamento. Vamos falar um pouco desse firmamento. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Jó, no capítulo 37. Jó, capítulo 37. Nós vamos ler aí o versículo de número 18. Fala assim: ou estendeste com ele os céus que estão firmes como espelho fundido, né? Ou estendeste como ele os céus que estão firmes como espelho fundido. Então, na verdade, o céu ele está firme, ou seja, o firmamento dos céus é como se fosse um espelho fundido. Por quê? Então ele reflete, tudo que tem aqui dentro é refletido, né, nesse firmamento, porque ele funciona como um espelho, né? Outra referência também eu gostaria de dar para vocês, em Jó 26:10, esse mesmo livro de Jó, capítulo 26, versículo 10. Marcou um limite à superfície das águas em redor, até aos confins da luz e das trevas. Amém? Olha só, aqui está falando do trono de Deus, tá? Se a gente pegar aqui o versículo 8, por exemplo, do 8 ao 10, vamos ler. Prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Estou falando das nuvens, das mais altas nuvens que fica aqui ao redor do trono, né? Que nós já falamos disso, né? Aí ele fala assim, no 10, marcou um limite à superfície das águas em redor, que é o firmamento. Então ele marcou um limite à superfície das águas em redor, ou seja, fala que esse firmamento ele é redondo, né? Cadê? Em redor, até os confins da luz das trevas. Trevas da onde? Do abismo, tá? Outra referência também que eu gostaria que vocês lessem está em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, aqui é bacana, né? A visão de Paulo, quando ele foi para o terceiro céu. Aqui vai mostrar o seguinte, a existência dos 3 céus, que a gente está falando aqui. Fala assim, ó, em verdade que não convém, 2 Coríntios 12, a partir do versículo 1, fala assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor.
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Então Paulo aqui ele fala da existência de 3 céus. E qual que seria esses 3 céus? O primeiro céu, aqui em volta da Terra, essa aqui é a nossa atmosfera, tá? Então se pegar aqui, é a atmosfera da Terra. A atmosfera, esse daqui é o primeiro céu. E o primeiro céu, ele foi dado ao homem, porque se nós pegarmos aí Gênesis, que a gente está estudando capítulo 1, o versículo de número 26, fala assim, que a gente vai chegar ainda, não chegamos, mas é só para detalhar essa questão que a gente está falando aqui, fala assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado. Então, o domínio do homem estava sobre as aves, que fica aqui, abaixo da atmosfera, né, que é o primeiro céu. Então, isso aqui foi dado domínio ao homem. O segundo céu, como nós estudamos, é onde está aí as galáxias, as estrelas, né? Tudo que a gente conhece, e também tem as regiões celestes, que é onde nós já estudamos, que é onde está Satanás e a terça parte dos anjos. E o terceiro céu que Paulo visitou, né? O terceiro céu que ele visitou é aqui o local da habitação de Deus, que hoje na verdade não é só o trono de Deus que está aqui. Hoje a Jerusalém Celeste, o trono de Deus, ele está dentro da Jerusalém Celeste, amém? Então Paulo ele entrou dentro da Jerusalém Celestial, a Nova Jerusalém. Ele entrou aqui, que é o terceiro céu que ele visitou. Então ele saiu daqui, onde é o domínio dos homens, que é o primeiro céu. Ele passou pelas regiões celestes, no qual hoje é onde está Satanás e a terça parte dos anjos. E ele foi ao terceiro céu, que é o local da habitação de Deus. Tá? Uma outra referência bacana aí é 2 Pedro, capítulo 3, lá no finalzinho da Bíblia. Esse texto que a gente vai falar aqui ele é muito importante. 2 Pedro 3,5. Tá? Fala assim, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. É o que nós estamos falando aqui, pelo poder da palavra de Deus, né, que é o verbo, desde a antiguidade existiu os céus e a terra, pelo poder da palavra de Deus. Mas ele fala assim ainda, os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. É justamente o que nós estamos falando aqui, que essa terra, ela foi tirada da água. Que água? As águas do trono. E do meio das águas, que ela passou a existir. É isso que esse versículo está falando. A revelação aqui de 2 Pedro 3,5. Amém? Agora eu vou pegar aqui para vocês outras referências que é a questão dessas águas do trono aqui. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora no Salmo de número 29, o Salmo de número 29. Salmo de número 29, com o versículo de número 3, fala assim, Salmo 29, 3, fala assim, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas, né? São essas águas do qual nós estamos falando. Então a voz do Senhor é sobre muitas águas, tá?
Outro versículo aí é o versículo 10 desse mesmo salmo. Fala assim: o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. Por que o Senhor se assentou sobre o dilúvio? Mais para frente, quando a gente for estudar o dilúvio, o que acontece? Quando teve o dilúvio de Adão, de Noé, na época de Noé, Deus ele abriu aqui as comportas dos céus, elas foram abertas, e essa água que está aqui acima do firmamento, elas entraram e inundaram a terra, juntamente com a água que está no centro da terra, nos lençóis freáticos de água, tudo. Esses lençóis, eles também se fenderam, e essa água que tem no centro da terra, ela subiu também, tá? Então o Senhor está sentado sobre as águas do dilúvio. É isso que está falando aí nesse Salmo 29, versículo 10. O Salmo 104:3 agora, Salmo de número 104, o versículo de número 3, ele também traz aqui uma revelação sobre isso. Põe nas águas os viramentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. O Salmo 148, esse Salmo 148 aqui, ele traz também revelações poderosas sobre isso. Salmo 148, versículo 3 e 4, fala assim: louvai o sol e a lua, louvai-o o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Então olha só, é justamente o que a gente viu. Então sobre o primeiro e segundo céu existem as águas que estão sobre esses céus, que é essas águas nos quais nós estamos falando aqui, irmãos. E agora, para finalizar, a última referência, Jeremias capítulo 10. Esse Salmo 148 é tremendo, tá? Jeremias capítulo 10. Nós vamos ver aqui o versículo 12 e o versículo 13. Fala assim: ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a voz, logo há ruído de águas no céu, e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus tesouros. Então olha só que maravilhoso aqui no versículo 13, fala: fazendo ele soar a voz, logo há ruídos de água no céu. Amém? São as águas do trono de Deus. Irmãos, então assim, esses são os versículos no qual nos dá base bíblica e comprova tudo aquilo que nós estamos estudando aqui. Que a terra ela foi tirada do meio das águas, né? 2 Pedro 3,5. O Salmo 148, versículo 3 e 4, fala que existem águas acima dos céus, que é o que nós conhecemos, que é o nosso primeiro céu, da nossa atmosfera, e aonde o restante do universo, que é onde inclusive está as regiões celestes, tá? Então acima desses céus tem águas, e logo após isso o terceiro céu, como o trono de Deus, o local da habitação de Deus. Amém? Eu espero que você fique contente com essa revelação, porque quando eu aprendi isso, o meu coração ele pulava de alegria, e eu glorifico a Deus por poder disponibilizar para nós, através da sua palavra, do Espírito Santo, esse conhecimento, né? Essa ciência e esse prazer que a cada dia mais nós estarmos conhecendo a palavra de Deus. Então, voltando aqui para o Gênesis, capítulo 1, isso que nós falamos aqui até agora, ele
versículo 6, do versículo 6 ao 8. Então, o 8 nós já lemos, né? Fala assim: e chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e amanhã o dia segundo. Então, essa expansão que Deus criou aqui, Ele deu o nome de céus, tá? É justamente isso que nós aprendemos agora, tá? O versículo de número 9, Deus fala assim: ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca, que é justamente isso que nós falamos aqui. Então, ajunte-se as águas num lugar e apareça a porção seca. E a palavra de Deus ela é tão poderosa, irmãos, que se a gente for lá para Jó, capítulo 38 agora, gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia lá em Jó, capítulo 38, nós vamos ver aqui que pelo poder da palavra de Deus, as águas do mar, quando ela chega até a praia e dali ela não pode passar, ela não pode invadir e cobrir tudo. Por quê? Porque há uma ordenança de Deus falando com que as águas do mar ela chega até a praia, até ali ela vai e volta para trás. É Jó capítulo 38. O versículo 8, Jó 38, 8, fala assim: quando transbordou e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro, quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Olha só que maravilha. Então, ali é um decreto que Deus deu ao mar, falando que quando ele chegasse até a praia, até ali ele iria e não mais, e ali as ondas se quebrariam e as águas voltariam para trás. Amém? Olha só que maravilhoso a criação, né? Nós podemos contemplar aqui o quão detalhista ele foi, o nosso Deus, na criação da terra. Dando continuidade aqui então, o versículo 10 fala assim: e chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Nós já falamos sobre isso, né? E olha só, no verso 11 fala assim: então agora Deus ele já começa a trabalhar. Então primeiro ele criou um espaço, uma expansão. Deus primeiro ele precisava de luz para trabalhar, porque Deus ele não trabalha em trevas. Aí ele reservou um espaço para ele poder trabalhar. Nesse espaço que ele reservou para poder trabalhar, agora ele começa a reforma da terra. Ele separa a porção seca da água, né? E agora ele começa a trabalhar dentro da terra. E ele fala assim no versículo 11: disse Deus: produza a terra erva verde que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi à tarde e amanhã o dia terceiro. Então no dia terceiro foi que Deus criou as ervas verdes, né, as plantas, né, os vegetais. Criou tudo isso no terceiro dia. Cada uma a sua espécie, cada uma que dê semente, conforme a sua espécie. Isso foi no dia terceiro. Agora aqui, no quarto dia, a partir do versículo 14, fala assim: e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos ou estações determinados, e para dias e anos. Então Deus criou os luminares nos céus, né? Tanto para iluminar, a gente vai ver aqui no versículo de número 15, né? Ele fala assim:
sejam para luminares na expansão dos céus. Então esses luminares ele criou nessa expansão que está nos céus, tá? E o versículo 16 fala que ele fez dois grandes luminares. Um, que é o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, que é a lua. Então aqui no quarto dia, nós podemos ver que Deus, ele criou os dois grandes luminares, né? O maior, que é o sol, para iluminar o dia, né? E o menor, que é a lua, né? Para governar a lua, né? Para governar aqui no caso a noite. A noite, amém? Então olha só, então essa luz que aparece aqui no primeiro dia, então, ela não é a luz do sol, como nós já estudamos, é Jesus, porque os astros eles só foram criados no quarto dia. O versículo 17 fala assim: e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, 18, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Aí logo depois do quarto dia, no versículo 20, ele fala assim: e disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produzam conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Tá? Então aqui no dia quinto, né, a gente viu aí a criação, né, dos répteis, a criação das aves, dos animais, cada um produzindo conforme a sua espécie. Aqui não está falando de evolução. A gente vê aqui que cada animal ele foi criado, né, o lagarto, o sapo, o pássaro, a gaivota, cada um segundo a sua espécie. E cada um produzir segundo a sua espécie. A gente não vê aqui no criacionismo nenhuma base para a evolução, tá? A teoria de Darwin. No versículo 24 fala assim: e disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Amém? Olha só que bacana. Então tudo isso que nós falamos aqui é a questão da criação. Nós vimos isso, né, até o quinto dia aí. E no sexto dia, que é o que nós vamos ver aqui agora, né, a criação do homem em si, foi que Deus, né, o sexto dia, né, que Deus fez algo especial, foi a criação do homem. Então é isso que nós vamos detalhar na próxima aula. Nós vamos dar continuidade e detalhar aí como que foi a criação do homem, tá? De Adão junto com Eva. Então eu gostaria que você se atentasse na próxima aula. Vou fazer o seguinte: eu vou terminar essa parte aqui da criação, porque o capítulo 2 de Gênesis, ele é o que detalha, na verdade, a criação do homem. Mas ele fala assim, então, no versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra,
e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Então, Deus criou o homem, né? Criou Adão, a imagem e semelhança de Deus, e deu domínio sobre toda a terra, tanto nos céus, que é esse primeiro céu, tanto na terra quanto nas águas, né? Que estão na terra. Deus deu todo esse domínio aqui para o homem. E mais tarde nós vamos ver que o homem deu de bandeja tudo isso nas mãos de Satanás, amém? Eu não vou focar aqui na criação do homem, que a gente vai detalhar mais quando chegar no capítulo 2, que nós vamos detalhar como que foi, e vamos voltar aqui para Gênesis 1, 26, que tem um detalhe muito importante aí sobre essa questão da imagem e semelhança. Eu gostaria de aprofundar um pouco nisso aqui. Eu tenho certeza que você vai agradecer mais para frente por essa revelação que Deus ele vai te dar, tá? No 29, no 28 fala assim: e Deus abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que dá fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia sexto, né? Aí fala assim, no capítulo 2, verso 1: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera, né? Tem um detalhe bacana aqui. Se a gente ver o versículo de número 31 do capítulo 1, fala assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Deus nos ensina aqui nesse versículo, no capítulo 1, no versículo 31 de Gênesis, que tudo aquilo que a gente se dispôs a fazer, nós temos que olhar para trás e dar uma revisada, né? Nós temos que revisar, seja no trabalho, seja no ministério, tudo que a gente fazer, nós temos que revisar e ver se o nosso trabalho ficou bom, porque tudo aquilo que Deus fez, Ele deu uma revisadinha e Ele falou: não, isso daqui ficou bacana, e Ele se agradou de toda a obra que Ele fez. E tudo aquilo que a gente se dispôs a fazer, a gente não pode deixar pelas coxas. A gente tem que pegar daquela revisadinha e deixar tudo o mais perfeito possível. Amém? Agora o bacana, aqui no versículo 4, ela tem uma revelação importante, porque aqui nós vamos ver no versículo 4 do capítulo 2 de Gênesis, que Deus, para criar tudo isso, Ele mesmo teve que ter algo do qual Ele espera de mim e de você, que é o quê? Que é fé. Mas por que, Márcio? Por que você está falando assim que Deus ele teve que ter fé? Porque olha só, versículo 4, capítulo 2 de Gênesis, versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Olha só, então aqui, nesse versículo 4, 5 e 6, fala que toda a erva que Deus havia falado, e produza, e haja, e dê semente, dê cada um conforme a sua espécie, nada disso brotou. A gente imagina na nossa mente que ele veio falando assim: haja, produza, e aparece a plantinha como
mágica. Apareceu uma aqui, apareceu outra planta ali, outra planta ali, outra planta ali, e foi aparecendo já com a sementinha, tudo, mas não foi dessa forma. Deus ele apenas profetizou, mas não nasceu nada. Nenhuma planta ela havia se formado ainda. Por quê? Porque Deus ele não ia criar um planeta, né? Ele não ia deixar que as plantas existissem se não tivesse alguém para cuidar. A gente vê aqui no versículo 5, ele fala assim: e toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavar a terra. Então brotou. Ele simplesmente falou, mas a partir do momento que ele cria o homem, aí essas sementinhas começam a nascer, essas árvores começam a crescer, e tudo aquilo, né, que ele profetizou no capítulo 1, aí se forma. Por quê? Porque não tinha ninguém para cuidar ainda. Tá? Então, outra coisa, Deus, enquanto Deus ele não vai dar nada na tua mão, ou ele não vai dar nada a ninguém que não tenha condição de cuidar. Deus, ele não vai te dar um ministério do qual você não tem condição de cuidar. Então assim, primeiro Deus ele formou o homem, e depois que ele formou o homem, que foi brotar tudo isso que ele profetizou no capítulo 1 de Gênesis. Amém? Então eu vou encerrar essa aula por aqui. Eu espero que tudo isso que nós falamos agora possa ter trazido algum crescimento, né, na sua vida, no teu conhecimento da palavra de Deus. E na próxima aula nós já vamos estar vendo detalhadamente aí como que foi a criação do homem, né, no jardim. E vamos voltar aí para o versículo 26 de Gênesis, porque tem uma revelação poderosa aí para a sua vida. Amém? Até a próxima aula e uma boa noite.